Olá, podcast especial. Aqui duas pessoas, dois brasileiros que acreditam de fato nesse país e que não exageram quando dizem que nós estamos no melhor país do planeta. Um programa muito especial no nosso estúdio avançado, uma casa sagrada que foi aberta aqui do nosso podcast. Estou com um amigo, Pablo Marçal, uma mente brilhante, uma pessoa que é apaixonada pelo Brasil, que teria todos os motivos para não estar aqui e, ao contrário, ele faz de tudo para estar e melhorar a vida das pessoas. E não se consegue medir a quantidade de mentalidades já formadas e realizadas de tão transbordo, que ele usa, inclusive, essa palavra no nosso podcast, e conversamos bastante sobre vida, espiritualidade, empreendedorismo, e, mais uma vez, agradecer a sua generosidade por me receber. Tamo junto. Você vai assistir o podcast aí completo, você vai curtir. Tamo junto. Até já, pessoal. Olá, estamos começando o nosso podcast avançado, no estúdio avançado. Um motivo de alegria pessoal, porque além de ter uma admiração muito grande por esse grande empreendedor do país, tem tudo a ver com o nosso ecossistema, que é o Brasil que dá certo. O Brasil que dá certo, que é, se não um dos maiores grupos empresariais, empreendedores e sociais do país. Evidentemente, que existem mais de 2.150 empresários, caso do nosso grupo, dentro de outros grupos, mas também a gente chama isso de tríade, porque defendemos o empreendedorismo, e o empreendedor não está no tamanho do faturamento, mas sim no tamanho do seu coração, naquilo que ele carrega dentro de si, como empreendedorismo de verdade. E talvez, arrogantemente ou não, um dos maiores, porque nós somos também sociais. Talvez o maior motivo de alegria num bate-papo aqui, que vai ser diferenciado por conta do formato, mas nós apoiamos o Brasil que dá certo, já há 20 anos de fundação, 82 projetos sociais diretamente. Eu estou muito contente também, porque é a primeira vez que eu faço, ao longo dos 20 anos, um formato como este. Quem abre uma casa, abre um lugar sagrado. Então, portanto, Pablo Marçal, você está abrindo a sua casa para que eu possa fazer um programa que é aquilo que você defende, que é o Brasil que dá certo. Então, obrigado por participar do nosso podcast. Tamo junto. Para mim é uma honra também te receber aqui. A gente que escreveu um livro junto, né? O Brasil que dá certo, depois você vai mostrar ele aí. Para mim é uma honra e vamos trazer frequências novas e uma onda nova aí para libertar uma mentalidade empreendedora no brasileiro. Né? Sem dúvida. Pablo, eu acredito que as verdadeiras amizades, os verdadeiros relacionamentos, as coisas de verdade, elas não dependem de cronologia, e sim de empatia. Sintonia. Sintonia, vibração. E é o que eu senti com você, apesar das pouquíssimas vezes que nós nos encontramos, eu senti isso dentro do seu coração. Verdade, transparência, e isso me move. Então eu quero propor para a gente aqui, de uma maneira bastante tranquila, um formato em que a gente converse num ping-pong, porque nós temos muito a ver, apesar de atividades diferentes, mas em sintonia, muita coisa a ver, falando das suas origens, dos que nós queremos para o nosso país e, inclusive, aonde nós queremos chegar. Então, eu começo contando de mim e da origem para não gerar soberba. Hoje nós somos um grande grupo, falo com parte do PIB brasileiro. Para você ter uma ideia, o nosso grupo, com 2.150 empresários, correspondem a aproximadamente quase 5,5 milhões de empregos diretos. Isso não é brincadeira, não. E com mais de 48 grupos temáticos. Eu vou te falar de 3, por exemplo, que explica bem um pouco do que a gente é. Há 8 anos atrás, eu criei um grupo com a Viviane Sena e com a Luísa Trajano, de mulheres empreendedoras. Numa reunião informal, 5 mulheres, hoje já são 550 e estamos indo para a 15ª reunião presencial. Tem um grupo, que você também conhece até por conta do livro, que é o grupo de CEOs. São 850 CEOs. E talvez um dos mais importantes para mim, que eu te conto ao longo do nosso bate-papo, que é o social. Nele, mais de 82 projetos sociais com um apoio direto, mas o apoio direto não é um apoio institucional, não. A gente anda na favela, nós vamos nos hospitais, nas ONGs, e diante desse poder todo do Brasil que dá certo, você está diante de uma pessoa que eu acho que você não era nascido ainda, que é o filho de um grande homem, um dos melhores e mais inteligentes homens que eu já conheci na minha vida, meu saudoso pai, que já foi embora 8 anos atrás, que criou 4 filhos com um caminhãozinho, um Chevrolet 64.
e sou filho também, com muito orgulho, de uma cabeleireira. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e do seu início para mim. Eu nasci em Goiás. Na verdade, eu nasci em território alemão, né? Que eu nasci num Voyage, que foi fabricado pela Volkswagen, então eu nasci num território alemão. Não esperei chegar na maternidade, então nasci no banco da frente de um Volkswagen Voyage 87. E a minha mãe era faxineira, meu pai funcionário público, estudei minha vida inteira. Algumas vezes, né, quando a condição permitia, meu pai me colocou em escola particular, mas a maior parte do tempo foi em escola pública. Desde os 9 anos de idade, ninguém me deu dinheiro, então acho que isso foi importante. Foi duro, né, o jeito que meu pai me tratou, o jeito que ele me treinou. E eu morei a maior parte do tempo em quebrada, em periferia. Cheguei aqui em São Paulo em 2019. Né? Eu conheci a minha esposa quando eu tinha 16 anos de idade. Namorei com ela 5 anos, 1 mês e 12 dias. E a gente se casou. Hoje tem 4 filhos. Hoje eu invisto em mais de 120 empresas e devo ser majoritário em umas 70 ou mais. Não sei ao certo Sim. quantas são, mas a gente hoje tem um conglomerado multibilionário. Tem uma só empresa fatura 800 milhões de reais. A gente talvez deve ser aí hoje o número 1 em treinamentos online, né, da América Latina. De lançamentos também a gente já foi o número 1. E eu me divirto muito, né? A gente está em 19 segmentos diferentes. Tem algumas oportunidades passando com os meus filhos, às vezes, e até em outros países. E aqui eu falo, essa empresa é do grupo. Mas você nunca falou. Eu falei, mas vocês não participam das reuniões, não dá para ficar contando para vocês todo dia as atualizações. Né? Às vezes eu estou andando em alguns lugares e eu falo para minha esposa, esse terreno é nosso. Aí ela fala, mas como? Que a gente já foi pobre. Toda vez que você vai adquirindo alguma coisa, é uma luta, é um sofrimento, é oração, é prestação, é não sei o quê. Mas depois você vira um investidor pesado, você vai atualizando de vez em quando passa, né? Eu lembro o dia de pousar no hangar, esse hangar é nosso. Sim. Aí, como assim? Não, já compramos isso aí. E a gente investiu bastante, né? Eu acho que treinamento mudou minha vida. Sim. Fui para uma empresa chamada Oi, Brasil Telecom, e ali foi uma grande escola para mim. Eu fiquei 20 anos numa igreja, me converti com 9 anos de idade, com 11 eu batizei, sou muito dedicado desde a minha infância também. Nessa mesma data que eu nunca mais tive dinheiro, eu conheci o cristianismo. E acredito que a influência da igreja, ela foi muito forte na minha vida. A minha faculdade de Direito me ajudou muito a abrir minha mente. Não segui carreira jurídica, mas até hoje eu evito muito problema com esse saber jurídico, né? Mexi com muitos eventos, aprendi muito em muitas empresas e acredito que eu acho que uma das maiores explosões da minha vida foi conhecer inteligência emocional, programação neurolinguística. Comecei a pegar gosto por leitura, já li mais de 1000 livros. Já publiquei 88, é a data de hoje. Acredito que uma explosão também foi aprender sobre network, né? E eu comecei a acessar grupos, mentorias, acessar outras culturas. Eu virei outra pessoa depois que eu pisei em Israel, depois que eu pisei na África para servir. A gente serve em alguns países africanos. O meu alvo é chegar nos 54 países. Depois que comecei a fazer negócio nos Estados Unidos, minha cabeça mudou. Depois que eu pisei em Dubai, quando eu comecei a sair para o mundo e fazer negócios em outras culturas, isso foi um pouquinho determinante na minha mudança mental. Né? Político eu entrei desde 2022. Na verdade, eu nunca tive um cargo, né? Nada político, mas disputa. E uma coisa que vocês nunca vão esquecer, eu nunca perdi uma eleição. Nunca. 2022 cancelaram minha candidatura de presidente, aí eu virei deputado, fui eleito. Aí tomaram no tapetão a minha eleição, né? Depois, a eleição de 2024, um dia eu vou contar para vocês o que aconteceu, ela não foi perdida, e em breve a gente vai resolver isso aí. O que acontece? Eu nasci para servir, então acho que todo brasileiro esforçado consegue prosperar. Eu acredito que pobreza, Sandro, é uma invenção comunista para manter as pessoas aprisionadas em promessas.
Para mim, pobreza é inválida, ela não existe. Sim. Se for pegar o cálculo de tudo que Deus fez, de toda a matéria que tem, de toda a natureza, dividida pela quantidade de seres humanos, não faz sentido nenhum a pobreza. Pobreza é um estado emocional, é uma frequência de improdutividade, é uma frequência de procrastinação, uma frequência que interessa algumas poucas pessoas que querem governar sobre outras milhões de pessoas. Você fala, eu vou pegar alguns trechos aqui para atualizando nossas páginas de sintonia e de convergência. Você fala uma palavra muito forte, por exemplo, como servir. Servir pode ser estratégico, servir pode ser do bem e servir é poderoso. E eu vou pegar o gancho já para te presentear aqui no nosso encontro, no ato de servir. Uma pessoa que te mandou um grande abraço, gosta muito de você, é meu amigo, parceiro, meu sócio, que é Augusto Cury. E há alguns anos, me deixou um grande abraço, e há alguns anos ele me procurava e disse, Sandro, vamos fazer uma biografia do Brasil que dá certo. 20 anos de história, 10 anos mais recente com essa questão empreendedora. E, aliás, Pablo, nós assinamos o nosso grupo como um grupo empresarial humanizado. Atrás de cada presidência, atrás de cada mesa empresarial, dos mais importantes, dos maiores do Brasil, sempre, em qualquer lugar, você vai encontrar um ser humano. Então, eu vou te presentear e te agradecer, porque o Augusto gostaria que eu fizesse uma biografia minha, e eu falei, Sandro, tem umas regras. Eu falei, Augusto, tem umas regras. E quem sou eu para ditar regras, né? Eu nunca havia escrito uma página. Imagina o maior vendedor de livros do Brasil ouvindo isso. Eu falei, olha, eu não quero a minha imagem na capa, e também não é justo, não é correto, não é digno você estar com 2.000 empresários há 2 décadas. Como é que eu organizo isso? Então, vamos colocar em volume, vamos colocar de A a Z, vamos transformar em volume. Você participou, muito obrigado por participar. Aliás, praticamente todo o tempo do seu discurso foi falando do Brasil que dá certo. Muito obrigado. Então, eu trouxe um presente que é meu, que é do Augusto Cury. Não vamos perder o tempo. Já vou mostrar aqui para o pessoal. Já vou fazer aqui a dedicatória, usando o termo que você mencionou dos mais poderosos, que é o ato de servir. Sim. Pablo Marçal, você é o Brasil que dá certo. Tá aqui, ó. Obrigado. De coração meu e do Augusto Cury. Valeu, Augusto Cury. Outro tema importante que você usou, colocando aqui a nossa cronologia, tentando atualizar nossas páginas, aí tem uma porção de gente que você conhece, claro, você usou a palavra diversão. Você fala com tanta naturalidade que você tem no seu conglomerado patrimonial, robustez, riqueza no sentido amplo da palavra, mas você fala de uma maneira muito leve e você usou a palavra diversão. Tá aí, ó, o Pablo fazendo um gesto de acolhimento. Mas você usa a palavra diversão, por exemplo, e aí você me remete de novo lá ao meu pai, porque no alto da sabedoria dele e da simplicidade, Pablo, meu pai, não tinha a 4ª série primária naquela época, mas era uma pessoa de uma inteligência absurda, emocional, e eu me lembro até hoje, e vai ficar para a vida, uma conversa que eu tive com ele. Falei, pai, eu nunca te ouvi você falando mal de alguém, mal do Brasil, mal de amigos, de problemas, sempre copo meio para cima. O que te falta? Eu nunca vi um ser humano dessa maneira. Ele falou, não me falta nada. Eu já tenho tudo. Eu tenho paz, que é o que acho que é o grande fator precioso da maioria das pessoas também, ter a paz. O que não pode ser confundido com a falta de atitude, com a falta de contundência, com a falta de energia. E você carrega isso. Então, me permita ir te contando o que eu acho, porque até no mundo empresarial, não sei se você concorda comigo, na sua empresa, você que tem tantas, você enxerga internamente. Mas quando você pede para alguém, ou você mesmo atravessa a rua e olha a sua empresa de lá para cá, você se auto-enxerga. E conhecer o seu próprio eu é muito difícil. E encontrar propósito também. Já conto já do meu propósito, mas você tem um grande propósito no teu coração. Um deles você já faz servindo poderosamente. Evidentemente, você não deve ter o número de pessoas que você já impactou ao longo desse tempo todo e continua o tempo todo impactando. Mas para você, Pablo, já que eu tenho essa também característica e isenção de dizer que nosso grupo é um grupo empresarial apartidário, político apartidário.
Só com uma questão que eu sempre acreditei, em todas as minhas conferências, reuniões ou eventos, tanto faz. Político deve ser coadjuvante, empreendedor é protagonista. Eu queria saber se você vê da mesma forma e como você vê o nosso cenário político que muda como uma nuvem. A cada dia uma coisa diferente. A questão da política, a palavra política vem de politeia no grego, né? Que significa organização de cidade. A palavra que vem antes de politeia é poli, que é cidade. Então, polis, cidade, politeia, organização de cidade. Acho que todo mundo é político. Quando a pessoa quer ter aversão à política, ela não gosta de uma cidade organizada, né? Parece besteira, mas muita gente não sabe. A cidade é a capital do município. E é a sede do município, né? O município é o território e tem a cidade. Então, a política é para organização de cidade, da origem da palavra no grego, né? Que é a maior democracia da história. Pelo menos até onde a gente entende de história. Se a pessoa ela entender o que é ser política, os melhores vão servir. Por exemplo, esse livro aqui, o que tem de gente boa aqui, Luísa Trajano, o próprio Augusto Cury, foi um dos incentivadores para ele sair candidato a presidente da República. Eu, pelas conversas, eu sei que mais 2 bilionários vão entrar na disputa, né, de última hora. Vai ser uma disputa igual a de 89. Acho que as pessoas elas têm medo, e depois que eu coloquei meu nome à disposição da política, eu tomei muito prejuízo financeiro. Muita coisa... vai fazer grandes negócios. Não, o Marçal é envolvido com política, sendo que eu nunca tive um cargo. Então, a política no Brasil, principalmente, ela é desenhada para ninguém querer mexer. Só os peba, só gente ruim. Porque gente boa toma um prejuízo tão grande. E até entendo por que depois que o cara entra, ele quer se vingar desse negócio. Uhum. Porque o cara entra para a política, o prejuízo que ele toma nos negócios dele é absurdo. Sim. Os caras é desonesto, é óbvio, né? O cara que não respeita nada, não tem princípio, tem nada, ele vai entrar para fazer a desossa e tomar recurso para ele. Mas uma pessoa de bem, ela tem que estar muito compromissada, muito propositada para aceitar um desafio desse. Eu, por exemplo, tendo meu coração e meu cérebro, se eu for dar conversa para o meu cérebro, eu nem moro aqui no Brasil. Vou seguir o mesmo caminho dos ultra ricos, vai tudo para a Suíça. Agora, ouvindo meu coração, pode quebrar o pau para cima de mim, eu vou servir esse povo. Por quê? Porque é algo maior que eu. E eu, de verdade, é um negócio que não... Lá em casa, o dia que falaram, você está inelegível, todo mundo bateu palma no café da manhã. Papai, que bom, agora, 8 anos, eu tenho 12, mais 8 dá 20, então a gente não vai mexer com isso até meus 20. Eu olhei e falei, pela perseguição e pelo que eu sinto no meu coração, acho que vocês estão errados. Acho que vai dar errado isso aí, essa expectativa de vocês, conhecendo a história do José, do Egito e da galera aí, vai dar errado. Eu já conheço o fim da história, que eu já sinto no meu coração. Então, para mim é uma alegria apanhar pelo povo, perder dinheiro pelo povo, perder tempo, inclusive, né? Uma eleição é um negócio muito pesado, porque uma pessoa dedicada igual eu entro de cabeça, e se eu entro de cabeça numa coisa, eu tenho que descobrir outra coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é um negócio um pouquinho complicado. Se fala em preparo emocional, nosso amigo Cury discorre com muita propriedade sobre isso. Pablo, você pensa da mesma maneira? Os veículos de comunicação convencionais, eles não, todos, mas na sua maioria, eles bombardeiam nas suas grades diariamente notícias ruins, problemas do Brasil, todo tipo de situação que não é agradável de se ver e forma opinião de parte da população. Mas, por outro lado, você é indiscutivelmente um fenômeno, e principalmente um fenômeno digital. Aliás, você, na sua última ação política, na sua inserção à sua candidatura, você, de longe, disparado, teve a maior força de tração no meio digital. A população digital, ela entende diferente a comunicação convencional, porque as emissoras de TV, eu quero me referir, por exemplo, aos debates políticos. Muitas vezes a gente ouve, mas ninguém assiste debate, esses debates convencionais. Eu acho que não, acho que assiste sim, que forma opinião, inclusive, mas depois é replicado aí nas redes sociais e você conhece como ninguém sobre isso. Qual é a sua visão? 2 perguntas numa só.
qual a sua visão do Brasil deste ano, eleitoralmente falando? E já que você tocou no assunto, qual é o seu posicionamento? Você não pode ficar de jeito nenhum fora de um movimento como esse, porque no mínimo você decide uma eleição. Eu entrei no Partido União, foi para servir e ter uma bancada no parlamento, né? Tanto de senadores como de deputados. E se for para não disputar a eleição esse ano, eu estou tranquilo, não tenho ansiedade com isso. E eu entrei em 2022 num partido que não tinha a mínima condição de disputar nada, não precisava nem de chamar de partido aquilo ali é acabado. Entrei no segundo, sem estrutura, e aí muita gente fica pegando no pé, que você entrou nisso, que você entrou naquilo, vem aqui pro jogo, desce aqui no esgoto pra você ver. Você desce aqui no esgoto, esse papo seu aí, na hora que você abre a boca para falar, já entra esgoto na sua boca. Então, é melhor você aprender um pouquinho, apanhar um pouquinho. Eu literalmente apanhei, né? Levei até cadeirada no negócio, então... tem muito especialista aleatório, doutor em assuntos aleatórios. Meu Deus, é tanta gente entendida, mas não faz nada. Uhum. E a política é o seguinte, é um poço, quem não desce lá embaixo tem que segurar a corda. Agora ficar dando opinião, narrador de enchente é o que mais tem no Brasil. Não tem ninguém para falar que a barragem vai estourar, mas depois que estoura, eu falei, olha lá vai a enchente, que vira agora, que tá... Poupa aí, só um pouquinho. Vá cuidar da sua vida. Política não é para quem é mole, é para quem aguenta pancada. Não tem como você suportar o que as pessoas fazem, o que um sistema faz contra você, se você realmente não tiver um propósito. Não dá para suportar. Uhum. Para não ficar nominando aqui, a nossa população, Pablo, ela está anestesiada negativamente pelo excesso de informação negativa, principalmente por políticos, daqueles políticos que evidentemente não são sérios, mas que ela está anestesiada, está de verdade. E nós pregamos, nós falamos coisas que também são muito similares, elas são convergentes. Eu ando com extremos, e dentro desses extremos a gente aprende o dia todo. Eu uso aplicativo, táxi, eu gosto de falar com quem está vendo pastel na feira. E quando você fala Brasil que dá certo, a primeira expressão que a gente ouve é: aonde? Que Brasil que dá certo? Não existe esse Brasil. Aonde você está vendo o Brasil que dá certo? Quando eu tenho oportunidade de estar num aplicativo 15 minutos, a gente consegue arrancar um sorriso da pessoa e a pessoa entender que nós estamos diante do melhor país do planeta. Sem dúvida. É quase que insano a gente repetir isso, mas dá um prazer. E aí que eu acho que quando eu comecei a falar do nosso Conexão de Coração, vem aí. É o melhor país, não para se morar, em todos os níveis do planeta. Mas nós temos uma grande missão pela frente. Cada um na sua categoria, cada um na sua vertente, mas começar a mostrar de fato como que a gente tira essa anestesia da população que, efetivamente, na minha opinião, está voltada com a cabeça para isso. O Brasil que dá certo só vai dar certo se mudar a mentalidade. A gente gasta algo em torno de 140 bilhões por ano com educação e 90% dos alunos do ensino médio não sabem matemática básica. Se não sabe matemática básica, também não deve saber interpretação de texto. Então, a pessoa ouve um negócio na internet, linkando com aquela outra pergunta, ela não consegue interpretar a realidade. Ela vê um negócio e emociona direto. Dá um trabalho para o cara ser juiz. Ele tem que ficar 5 anos na faculdade de Direito. Ele precisa fazer um cursinho pesado. Aí ele vai lá, passa num concurso. Ele fica 2 anos como juiz substituto no estágio probatório. Depois que ele vira juiz mesmo, togado. Aí você olha, o cara não tem nem 15 minutos de experiência jurídica, ele já sai dando a sentença. Então ele ouviu na mídia e já está sentenciado. Eu fico com compaixão de quem é fraco emocionalmente, porque quem é fraco já é condenado. Todo fraco emocionalmente é condenado. A mídia, na verdade, quer clique para vender anúncio. A mídia, dificilmente você tem um órgão de imprensa no Brasil hoje. O que você tem é a empresa de propaganda. Se não é a empresa dona que faz a propaganda, é o próprio repórter que aprendeu a vender o espaço dele. Cultural. É a cultura do Brasil de levar vantagem, né? Eu acho bonito. Esses dias eu estava olhando a mídia batendo em várias pessoas, aí a única coisa que eu penso, o cara não está pagando a mensalidade. Uhum.
Então, você vê alguém batendo com muita força, você fala, alguém está pagando. Por exemplo, vou revelar algo. Já saí, sei lá, em 20 capas de revista. Das 20 capas, já saí na Veja, na Carta Capital, saí em tudo. Eu tenho um segredinho para vocês. Ninguém nunca sai numa capa de graça. Isso nunca aconteceu. Ou é seu inimigo pagando para te derreter, ou é você pagando para patrocinar a sua própria imagem. Sim. Das 20, para vocês saberem, nunca paguei nenhum. Acho que eu paguei uma. Paguei uma quando eu era neném, eu precisava de aparecer numa capinha. As outras 19, alguém pagou. Não tem reportagem fantástico que aparece de graça, não tem nada. Absolutamente nada. Tudo alguém está pagando. Ou é você para se promover, ou é alguém para te destruir. Então, quando você vê uma capa de revista, aprenda. A primeira coisa que você vai falar é quem pagou. Tem gente que paga, tipo, lá, R$1 milhão numa capa de uma revista e paga mais 2 para distribuir para o Brasil inteiro. Só para o cara mostrar para os clientes dele que ele está na capa. Eu não vou falar quem, mas você já começa a imaginar. Quando alguém quer parecer grande, ele contrata R$1 milhão de capa de revista e gasta 1 ou 2 milhões para distribuir no Brasil inteiro. Você sabe que a nossa admiração é mútua, então fique tranquilo para poder dizer isso. Isso prova mais do que nunca a tua força de tração, e aí vem agradecimento, aí vem pedido, e vem até orientação. Ninguém fica com 20 capas de revista sem pagar nada, se não tiver a sua, evidentemente, força de tração e o seu relevo no nosso país. Então, primeiro, mais uma vez, muito obrigado por me receber, porque você está me dando uma chance de ouro aqui. Nós temos muitos amigos em comum, e para não ficar citando nomes, mas nomes que são, que pensam como a gente, e eu quero te agradecer por me receber na sua casa, para eu ter uma oportunidade de poder te chamar de amigo, que você possa também me chamar de amigo, porque fazendo isso no futuro, eu posso te criticar, você pode me criticar, a gente pode usar a verdade e a gente pode fazer o nosso papel, que é o papel de contribuir com o Brasil. Você, evidentemente, e aí não é no jogar louros, evidentemente tem uma força enorme, formadora de opinião no nosso país, e eu estou numa fase de fala, por isso que eu quero te agradecer. Os últimos 2 anos são importantes, o passado, este e o ano que vem. Não adianta ter um grupo com 2.000 empresários para um país com 214 milhões de pessoas que não sabem o que é o empreendedorismo. Muito se ouve falar, mas o empreendedorismo, de fato, a grande maioria precisa saber o que realmente é. Primeiro, não precisa estar empregado ou ter uma CLT ou não ter, isso é menos importante. O importante é você se apaixonar pelo que você faz. Se não se apaixonou, procure entender e se apaixonar. Se não tiver opção, vá buscar, que é difícil, como você falou, chega no topo, chegou no topo, difícil mais ainda é se manter. Então, mais uma vez, parabéns, porque não só se mantém ao topo, como multiplica, mas aí vem, acho que a grande fortaleza e a nossa grande satisfação, né, Pablo? Que é o de servir, que é o de multiplicar. E aí vem de novo a diversão. Você constrói tanta coisa que chega em dado momento que você começa a se divertir e multiplicar o seu conhecimento de vida. Então, quero aproveitar e quero te agradecer mesmo, ter a possibilidade de dividir esse balcão com você, para que a gente possa efetivamente ser amigo e poder trocar essas informações. Eu tenho total isenção em tudo que faço, justamente por escolhas muito difíceis que fiz na minha vida. Mas nada é por acaso, Deus põe a mão, e vou te contar 2 ou 3 fatos que são preciosos, que eu sei que você vai se emocionar pelo ser humano que você é. Em 2017, eu vivia segurando as onças, os leões, já 800 presidentes de empresas, eleições majoritárias, à esquerda, à direita, ao centro, para baixo, para cima, e eu não queria que isso contaminasse um projeto de um país que é um dos melhores para se viver do mundo. Como é que faz? Aí veio uma mão divina, o amoroso do GRAAC, que você conhece bem, que é uma referência no Brasil, que atende crianças com tratamento em câncer, faz uma captação, um evento anual para aumento da quarto andar do Hospital de Câncer do GRAAC, e precisaria de R$7 milhões para um plano de expansão de 2 anos. E como essa história comprida aqui de bate-papo de TV, me convidou para fazer esse evento. Por quê? Porque apesar de nós sermos um grupo de comunicação, nós somos 2 coisas, uma host de eventos, de negócios, e o outro ligado da comunicação como um todo. Mas apesar disso, nós somos discretos. A luz, para mim, está no outro, não está em mim, por isso que eu também adoro servir. E aí, por isso a escolha de colocar
a minha marca ou a nossa marca num projeto social como o GRAAC. E eu estava naquele momento procurando um propósito para minha vida, porque não tinha ainda um propósito. E ainda era carregado por uma série de coisas, como, por exemplo, preconceito. Então, Deus foi e é muito generoso comigo, como é contigo, como, por exemplo, ter me dado um pai e uma mãe tão simples, como ter me dado a oportunidade de fazer um evento que era de 7 milhões de reais em 2017, chamei 200 amigos no Tangará, e foi a maior história de arrecadação beneficente no país, com 14 milhões de reais, e resolveu essa parada das crianças num único jantar, e ter me dado ainda a possibilidade, e eu sei o carinho que você tem com a sua família, de ter me dado a oportunidade de ter talvez, dos meus maiores professores, que é meu filho autista. E mais ainda, eu sou separado e eu sei que você defende a família. E eu mantenho e mantive a união familiar com a minha ex-esposa, que é a melhor mãe que meu filho autista pode ter. Então, quando eu falo nos 82 projetos sociais, o 8º projeto é o autismo, porque não queria colocar antes uma causa social para não dar a sensação de que estava usando aquilo de certa maneira. Então, eu queria realmente ter essa oportunidade de te agradecer a ter me recebido na sua casa, que é uma casa sagrada, com pessoas que ninguém faz nada direito sozinho, né, Pablo? E o que me causa bastante surpresa positiva é essa nitroglicerina que você é, essa cabeça pensante que não para, esse amor que você tem pelo Brasil, tudo que eu acho de você, o ser humano que você é, uma pessoa não simples de lidar, mas que tem suas vontades próprias, que tem sua energia própria, e que eu tenho certeza que o Brasil precisa de pessoas assim como nós, humildemente falando. E aí vem o pedido, né? Fiz o agradecimento e vem o pedido. Pedido que você continue na estrada. Muita gente me pergunta, Sandro, o que você quer do Brasil? O que você quer do Brasil que dá certo? E aí eu estava te falando da programação, momento de fala. Eu tenho a obrigação de fazer que até o final do ano que vem as pessoas tenham minimamente consciência de que todos são, sem nenhuma utopia, um Brasil que dá certo. E pessoas como você, sem exagero, são capazes de mudar a mentalidade da população como um todo. Continue assim e eu tenho certeza que essa sua pureza, essa sua leveza no coração vai fazer com que você faça isso com o pé nas costas. Quero muito te agradecer pela oportunidade desse bate-papo da gente. Tamo junto. É isso aí. Bom, e nosso estúdio avançado, obrigado por ter me recebido. Tenho certeza que a gente tem muito por fazer ainda. Para você ter uma ideia, desses 2.150 empresários nos últimos 20 anos, não há absolutamente nenhum que eu não conheça pessoalmente. Então, eu acho que quando nós falamos rapidamente no Roseúde, no evento, fizemos um prêmio que eu tive a oportunidade de premiar por 5 minutos. Eu falei, vamos marcar um dia com calma para a gente poder conversar, para que a gente possa efetivamente entender quais são os nossos propósitos. Você me deu essa oportunidade. Sou seu admirador, seu soldado, para onde você for eu estou contigo, tenho isenção em dizer isso, não abandone, e sei que você não vai abandonar o barco, e tenha consciência do teu novo amigo dizendo, você tem capacidade efetivamente de mudar o rumo desse país. Tenho certeza disso. Obrigado por me receber. Obrigado você, obrigado a todos os empreendedores que lutam por esse país, por todos os 100 milhões de trabalhadores, as 21 milhões de empresas. A gente vai virar o jogo e o jogo começa internamente, né? O jogo é no coração, a mente fica dentro do coração, então acredite mais em você, porque a solução do Brasil não está num político, não está na lei, a solução está no povo. Quando o povo acorda, não tem bandido que governa, nem o mal lidera sobre nós. Então, eu continuo firme, estou jovem ainda, perto desses camaradas aí de 80 anos querendo ser presidente. Em breve a gente vai ter novidade por aí. Falando em brevidade, em 30 segundos, o que é o Brasil que dá certo para você? Mudar a mentalidade. Então, lembra disso aqui, ó. Se não mudar isso aqui, não tem como mudar Brasil nenhum. Você é a solução. Obrigado, meu irmão. Obrigado Valeu. Por me receber. Muito feliz. Vamos em frente. Tivemos aqui mais um podcast especial, estúdio avançado do nosso Brasil que dá certo. E você que nos vê, acredite,
Nós estamos efetivamente sem nenhuma utopia no melhor país do planeta. E estou aqui dividindo uma mesa com uma pessoa que pensa exatamente igual. Até a próxima, pessoal.